Salve pessoal do Super Aprova! Eu aqui, professor Wilson Fernandes, mais uma vez trabalhando a questão das atualidades com vocês aí, fomentando o seu repertório cultural e sua capacidade argumentativa. E hoje a gente vai resolver uma questão para finalizar a nossa discussão em torno do esclarecimento e da fake news, que foi uma aula nossa de atualidades que a gente discutiu aí o Kant e apresentou um pouco essa relação do que a fake news representa na nossa sociedade contemporânea, na era desse homem digital que repassa informações sem pensar e vai repassando e formando essa grande corrente de desinformação. Então tá aí, pessoal. Primeira questão, esse exercício é um exercício do Enem 2012 e nos ajuda a aplicar os conceitos que nós vimos nessa aula em torno da fake news e da questão do esclarecimento. Vamos lá? O texto motivador é o seguinte, esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Olha lá, um pouco do que a gente falou na aula referente a fake news e o esclarecimento, né? A menoridade é o quê? É a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Perceba, pessoal, fica claro que o Kant abre o texto falando justamente isso. Nós precisamos nos libertar das amarras daqueles que nos colocam o condicionamento do nosso pensamento. É necessário ao sujeito ser capaz de pensar por si mesmo, aceitando ou negando as questões que lhe são colocadas, ok? O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Então percebam, nós temos que ter a coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. E aí um pouco do que a gente discutiu na nossa aula, mas o Kant retoma isso, né, nesse famoso texto na História da Filosofia. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza a muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Quer dizer, quando você aceita as informações sem pensar sobre elas, sem refletir profundamente sobre o que ela significa, você está pura e simplesmente se comportando como um menor de idade, como alguém que não tem ainda a capacidade de fazer uso da sua própria razão, ok? Comando da questão, galera, Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, alternativa a reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heteronônima, a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Numa primeira olhada, você percebe que essa questão de pressuposto menor já compromete essa alternativa B. A imposição também é uma forma de comprometimento do uso pessoal, intransferível e maduro da razão. Então a alternativa C também se tornaria errada. A alternativa B, as verdades religiosas muitas vezes se tratam de elementos relacionados à fé e não necessariamente apenas a um exercício de uma razão autônoma. Então, em certo aspecto, a alternativa D se torna também incorreta. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão, nós temos 3 elementos aqui que tornam a alternativa E uma verdadeira confusão conceitual, né? Ela não consegue definir muito bem o que é a noção de ideologia e como essa ideologia seria produzida pela própria razão no contexto da subjetividade. Então perceba, complexa essa alternativa, também cortada, consequentemente a alternativa correta, alternativa A. O esclarecimento no sentido kantiano, que nos leva até a pensar a questão das fake news, se coloca como a reivindicação dessa autonomia racional que nós, enquanto sujeito, temos e temos que empregar diante das informações que nós recebemos aí no nosso dia a dia. Salve aluno Super Aprova, muito obrigado pela sua atenção e bons estudos, galera!